Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. A rotina começa cedo na maior ocupação rural do estado de São Paulo. No acampamento Marielle Vive, 450 famílias se organizam todos os dias nos trabalhos com a horta agroecológica, no preparo de 3 refeições diárias para os mais de 1.000 moradores e nas atividades educativas e culturais. A comunidade ocupa uma área na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, desde 2018. Lá, ninguém passa fome. Há alimentos saudáveis, preservação ambiental, formação, esporte e lazer para crianças e adultos. Mas toda essa organização está ameaçada. A liminar do Supremo Tribunal Federal, que proíbe desocupações e despejos durante a pandemia de Covid-19, perde a validade no dia 31 de março. 132 mil famílias, incluindo as do Marielle Vive, temem ficar sem moradia. A angústia pela incerteza da situação é expressa por uma das coordenadoras da produção agroecológica do território, Sueli Moreira. É o desespero, sabe? Mas como uma pessoa da luta, a gente tem que sempre pensar positivo e tá pronto. Se nós não poder ficar nessa área nesse momento, a gente vai ter um outro espaço, porque o que a gente quer é um direito. A gente não quer usurpar uma coisa que é dos outros, é o direito para plantar e sobreviver da terra, lidar com a natureza. Então, sendo um direito, uma hora vai dar certo, né? Mas a aflição agora, no momento, é assim, de desespero mesmo. A proibição dos despejos durante a pandemia foi obtida por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF 828, protocolada no Supremo Tribunal Federal por partidos em parceria com a campanha Despejo Zero. A ADPF, deferida pelo Supremo, obteve a suspensão dos despejos urbanos até o dia 31 de dezembro de 2021. A prorrogação até o dia 31 de março foi obtida por meio de decisão do ministro Luiz Barroso, assim como a extensão da sua validade para ocupações rurais. No acampamento Marielle Vive, organizado pelo Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, já há uma decisão judicial favorável ao despejo da comunidade. A terra é de propriedade da Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários, que pretende construir um condomínio na região. O acampado Gerson Oliveira, da direção do MST de São Paulo, comenta a situação. Eu sou o Gerson, do acampamento Marielle Vive, do MST do estado de São Paulo. Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o processo que estamos enfrentando. Bem, desde novembro de 2021, a 37ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou e decidiu sobre o processo do Marielle favorável aos proprietários especuladores da Fazenda Eldorado. O próprio nome da Fazenda Eldorado ele já entrega, já revela que não é a produção pecuária ou mesmo a atividade agrícola a função principal desempenhada por essa propriedade, né? Então, o nome é Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários. Então, já diz a que serve essa área. Todos nós sabemos, e na cidade de Valinhos também é conhecido, de que o proprietário dessa fazenda direcionou ela para atender interesses do capital imobiliário na cidade, né? Então, eles têm o interesse de fazer um grande condomínio de luxo, com mais de 1.500 lotes e ganhar muito dinheiro sobre isso, impactando enormemente o meio ambiente, por exemplo, com a impermeabilização de áreas, justamente aonde está o nascedouro de reservas hídricas do município, que é a Serra dos Cocais. Por outro lado, essa decisão ela não é uma novidade para nós do ponto de vista de como se comporta o Poder Judiciário no Brasil e, mais uma vez, ele está tomando o lado dos proprietários do capital, dos proprietários de terra. As famílias reivindicam permanecer no local, frisando que a terra estava abandonada e não cumpria função social. Segundo a Constituição Federal Brasileira, propriedades que não cumprem a função social podem ser desapropriadas para a reforma agrária. A diretora de Direitos Humanos da Unicamp, Silvia Santiago, acompanha o Marielle Vive desde 2019, por meio de um grupo de trabalho que foi criado para atuar junto à comunidade. Ela fala sobre o desenvolvimento que o acampamento propiciou ao local. E esse grupo fez várias visitas ao Marielle e identificou tantas potencialidades lá, humanas,
e de transformação daquela área completamente degradada numa área produtiva do ponto de vista agrícola, né, através da agroecologia, da produção de água, refazendo nascentes, que é um problema na região de Valinhos, né, a falta de mananciais de água. Mas principalmente o mais importante foi presenciar, foi ver, testemunhar a dignidade das pessoas que lá estavam com esse propósito, né, de contribuir para o meio ambiente. Para nós, né, significa um esforço que é uma contribuição, uma riqueza para a sociedade de Valinhos, né, para aquele município e para o entorno também. A Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp enviou um ofício no dia 28 de março à juíza responsável pelo processo de reintegração de posse do local. No documento, pede que sejam considerados os direitos sociais das famílias e que sejam respeitados os prazos e orientações sobre o cumprimento de ações de despejo durante a pandemia. Coletivos, partidos e órgãos do Judiciário pautam uma nova prorrogação da suspensão dos despejos. A preservação da saúde de famílias em vulnerabilidade social, somada ao agravamento da crise econômica e da insegurança alimentar no Brasil, são motivos que embasam o pedido. Fizemos uma nova cautelar para que seja prorrogado mais um período, porque a pandemia não terminou e os efeitos da crise econômica estão cada vez piores. Então, essas famílias do Marielle, por exemplo, que estão há 4 anos, agora vai completar em abril, nesse território, construindo suas vidas, construindo geração de renda, né, e uma série de atividades que tem no acampamento, elas correm o risco agora de ir para a rua e voltar a vivenciar as mazelas que elas já sofriam antes de vir para o acampamento. Então, é muito grave a situação. Nós estamos num grupo que, na verdade, são mais de 130 mil famílias no Brasil todo que correm a mesma ameaça que nós estamos sofrendo, só aqui em São Paulo mais de 40 mil. Então, precisamos denunciar essa situação, fazer uma certa pressão no Supremo Tribunal Federal para que o ministro Barroso prorrogue mais uma vez essa DPF. São muitos avanços sociais e até econômicos que o acampamento Marielle Vive conseguiu até aqui. Então, é uma barbárie pensar nesse despejo ocorrer nesse momento, o que se aproxima possivelmente um novo Pinheirinho aqui para a região de Campinas. Então, toda a sociedade civil, todas as pessoas que ouvirem, é importantíssimo estarem sintonizados, preocupados e verem formas de contribuir para evitar essa tragédia anunciada. Então é isso, vamos aguardar essa DPF e, além disso, se ela não for prorrogada, também tem os nossos recursos que a gente está colocando no Superior Tribunal de Justiça para reverter a decisão do Tribunal de São Paulo pelo despejo. E é importantíssimo também uma ação sobre a juíza local para que seja respeitada a resolução número 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos e principalmente as condicionantes que a DPF estabelece para eventualmente ser executado essas remoções, essas reintegrações de posse. Então, existe uma série de medidas que precisam ser colocadas para ser mediado esse processo, para que ele não ocorra de forma truculenta e violando gravemente, né, os direitos humanos dessas famílias. Então é isso, um abraço, todos estão convidados a visitar o acampamento e seguimos em luta, mobilizados contra o despejo e pela prorrogação da DPF no Supremo Tribunal Federal. Liana Coll, Rádio Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.